Saudações, soberanos e soberanas! Um prazer ter vocês aqui com a gente no canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e queria primeiro de tudo pedir para você se inscrever, compartilhar os vídeos, dar um joinha aí para ajudar a gente a crescer o canal. E bora lá para mais um giro de notícias do São Paulo. E vamos começar com a confirmação do contrato do São Paulo com a Superbet até 2030, né? Eles renovaram o contrato. E o CEO da empresa, da Superbet, postou no Instagram uma foto que também foi compartilhada pelo Júlio Casares, falando que esse era um dia que ia entrar para a história, que é o maior patrocínio de futebol da história, e que os valores poderiam chegar até R$ 1 bilhão até 2030, né? Mas a verdade é que os valores, na verdade, vão ficar na faixa dos 637, 650 milhões até 2030. E que para chegar num bilhão, São Paulo teria que bater algumas metas que ainda não estão bem transparentes para a gente, digamos assim. Mas deve ser aquelas metas, para chegar num bilhão, deve ser aquelas metas, ser campeão de Libertadores, ser campeão de Copa do Brasil, tipo, ser campeão de tudo, entendeu? Aí fica difícil. Mas, querendo ou não, acho que dá uns 650, 680 milhões mais ou menos que vai chegar no total, não é um valor ruim. Começa a contar já dessa temporada aqui, que vai dar mais ou menos 70 e poucos milhões, e vai chegar até 140 milhões no último ano da parceria, sem esses gatilhos. Então é bom saber que o São Paulo está preocupado com as finanças, né? Não só nos recebíveis, mas também está controlando os gastos. Inclusive, isso é um assunto que vai influenciar o nosso próximo assunto aqui, que é a contratação de um volante. Surgiram os burburinhos que tem uma reunião hoje no São Paulo para definir o que eles vão fazer em relação ao volante. O Luiz Gustavo, como a gente falou aqui, quase em primeira mão, ele teve aquela chamada embolia pulmonar, né? E é uma doença muito grave, ele está em observação. Eu, particularmente, eu conheço alguns casos de pessoas que tiveram isso e eu, sinceramente, pela idade do Luiz Gustavo, eu acho que ele não volta mais a jogar, tá? Eu acho que ele não é notícia, é apenas a minha opinião. Eu acho que ele vai antecipar a aposentadoria dele. Ele não deve cumprir o contrato até o final do ano com o São Paulo, não. E a diretoria vai fazer uma reunião com o Zubeldia para ver o que eles fazem, né? Se eles vão atrás de algum outro nome, de algum volante, porque se for é naqueles moldes, né? Jogador que jogou os regionais, né? Paulista, Carioca, Mineiro, enfim. Ou jogador que estava sem contrato desde final de fevereiro, se eu não me engano, desde 28 de fevereiro. Então, assim, ou o cara tem que estar sem contrato nenhum, ou ele tem que ter jogado algum regional e aí o São Paulo poderia contratar. Se não, é só na janela de meio de ano. Que eu faria? Eu queria se fosse diretoria e técnico do São Paulo. Eu jogaria com o que tem. É que a gente não sabe o Luan como é que ele tá, mas assim, eu acho que pelo menos para reserva daria para deixar o Luan no jeito, digamos assim. Tem o Negruti, que a gente já percebeu que o Zubeldia parece que não gosta muito, mas tá lá. Então assim, mais o que a gente tem ali, improvisando, o Alisson, o Marcos Antônio, enfim. Acho que dá pra fazer um bem bolado para aguentar até o meio do ano, que é a hora que o Thiago Mendes pode vir, que é o volante que o São Paulo estava negociando, né? A não ser que não vá contratar o Thiago Mendes. Aí a coisa muda de figura. Mas eu acho que assim, para quebrar um galho, entre aspas, até o meio do ano, acho que daria para fazer. Mas enfim, talvez a gente tenha a definição disso hoje lá no São Paulo e vamos ver o que eles pretendem fazer. Lembrando que tem o FIDI, que o São Paulo precisa controlar os gastos, está se mantendo razoavelmente bem. O Alexandre Zanqueta falou uns dias atrás que o São Paulo está um pouquinho fora, que é pouca coisa, mas que o primeiro trimestre dos times de futebol no geral são os meses mais complicados, que é onde não está entrando receita ainda e tal, a receita grossa, digamos assim. O grosso ainda não está entrando. E aí depois do restante da temporada a coisa fica um pouco mais tranquila. Então vamos ver o que sai. Eu não contrataria, mas me fala aí, qual que é a sua opinião? Você acha que tem que ir atrás de algum volante? E falando agora sobre o jogo ainda contra o Atlético Mineiro, né? O Zubeldia, na entrevista coletiva dele pós-jogo, meteu o pau no árbitro com razão, né? Falando que a falta para cartão amarelo, o segundo cartão amarelo pro Lianco era nítida e que o jogador teria que ter sido expulso no primeiro tempo. Eu ainda vou mais longe. A partir do momento
que ele deu o cartão amarelo pro Lian, que deu o cartão amarelo pro Ferreirinha, que tava atrapalhando a falta, dele bater a falta. Quando o Lian deu aquele empurrão que mandou o Ferreirinha longe, derrubou ele no chão, você não pode usar a mesma medida para os dois jogadores. É o que eu falei no pós-jogo. Tinha que ter, se deu amarelo pro Ferreirinha, tinha que ter dado vermelho pro Lianco. Meu, foi uma agressão. Aquilo foi uma agressão. Não foi um empurrãozinho de vai pra lá. O cara deu um empurrão no outro pra derrubar no chão, cara. Tudo bem que o Ferreirinha é leve, mas mesmo assim, não foi um empurrão fraco e na cara do juiz. Então vocês me desculpem, pra mim o Lianco tinha que ter sido expulso naquele momento, né? Ao invés de tomar amarelo, já tomar o vermelho de cara. Tudo bem, não tomou. Aquele segundo no lance contra o Ferrarese lá é um absurdo. Nossa, até eu fiquei louco aqui. E o Zubeldia meteu o pau, falou que ele perdeu a cabeça, mas que ele vai fazer isso 1001 vezes porque ele tá defendendo São Paulo. E assim, em partes eu até concordo, mas ele tá defendendo São Paulo até que ponto? Porque agora no jogo contra o Cruzeiro, acho que é Cruzeiro, se eu não me engano, a próxima rodada do Brasileiro, a gente não tem o Zubeldia na beira do campo. Não é importante isso? Quem teria que defender o São Paulo é a diretoria e a presidência, né, gente? Enfim, mas assim, nesse caso, sinceramente, eu no lugar dele provavelmente teria perdido a cabeça também, porque não dá, cara. Você vê um monte de absurdo desse, aí o cara vem dar cartão amarelo pra você, depois te expulsa e deixa o jogador lá, não dá. Mas enfim, foi mais ou menos isso, em torno disso que o Zubeldia falou na coletiva após o jogo. Ele falou que ele tava de mau humor e tal. Realmente, não tem nem como tá de bom humor, né? Mas eu achei que foi um bom resultado. São Paulo jogou bem, se segurou bem. Isso que me deixou mais feliz. A defesa tá muito firme. E o que passou pela defesa, o Rafael garantiu. Rafael, aliás, que defendeu o juiz. Falou que não gosta muito de falar sobre essa parte de arbitragem, que ele concordou com o Rogério Ceni, que os jogadores são muito chatos com os juízes, que ele acha que o juiz conduziu bem o jogo. Ah, Rafael, melhor ficar defendendo mesmo, fica quietinho aí, cara. Pelo amor de Deus, como é que o juiz conduziu bem o jogo, Rafael? Enfim. E o juizão Ramon Abate colocou na súmula que o Zubeldia foi expulso porque bateu palma, ironicamente, para a decisão dele de dar cartão amarelo e não expulsar o Liancola. Então essa que foi a motivação para a expulsão do Zubeldia. O que você acha? Acho que mereceu a expulsão? Acho que é para ficar louco mesmo? Ou teria se segurado mais de repente poderia fazer um revezamento, né? Tipo, o Zubeldia viu que tomou um amarelo, chega no coordenador lá, o técnico fala, viu, vai lá você na frente agora que eu vou acabar sendo expulso. Acho que ele não se aguentou, né? Não tira a razão dele, não. E ainda nas polêmicas de arbitragem, né? O Caleri foi expulso aos 30 e poucos do segundo tempo. E por uma cotovelada, né? E o juiz tinha dado cartão amarelo, ele não tinha dado o vermelho, né? De cara. E o VAR chamou. E hoje a CBF liberou o áudio do VAR e assim, tá todo mundo falando que não viu a intenção, o movimento e tal no áudio do VAR. Aí o chefe do VAR chegou e começou: não, mas ó, pega dois, volta um frame, volta um frame. Ah lá, ó, cotovelo no olho. Não foi com muita força, mas foi em lugar sensível e não sei o que, sabe? Achando um jeito de arrumar a expulsão do Caleri. É nítido, cara, é nítido. No mínimo é palmeirense esse lindo aí. Aí chamou o juizão lá e o juiz mudou de amarelo, é outro, banana também, mudou de amarelo para vermelho, né? Mas assim também, o Caleri foi pouco inteligente, ué, digamos assim. Tava na cara que o cara tava bairrista, porque tava dando tudo pro Atlético e nada pra nós, porque o Atlético tava jogando em casa. Então já era, ele é macaco velho, já era pra ter se tocado que o juizão ia puxar a sardinha pro pessoal da casa, né? Mas já foi. Agora é ficar sem Zubeldia e sem Caleri pro próximo jogo. E para encerrar esse assunto do jogo contra o Atlético de uma vez, o Alisson também comentou sobre a arbitragem, né? Ele falou que a segunda falta do Lianca era um lance interpretativo, que ele mata a jogada e tal, mas que era sem perigo e que deu exemplo que o Alisson tomou cartão amarelo por muito menos na Libertadores. Mas meio que colocou panos quentes na coisa, né? E o Alisson que completou 150 jogos pelo São Paulo e tá indo muito bem. Nossa, acho que um dos melhores jogadores em campo novamente pro São Paulo, né? Graças a Deus. E o São Paulo, né? Quando eu terminei de gravar o jogo, estava na 10ª posição, né? Depois de todos os jogos serem feitos até ontem à noite, caiu para a 14ª posição com 2 pontos, né? Então, mas também quem está em primeiro está com 4, né? Então não estamos longe, pelo menos, mas
Precisava ganhar pelo menos o próximo agora, né? Vamos ver como é que a gente consegue se comportar aí. E quinta tem o jogo do Alianza, né? Do Alianza Lima, que empatou pelo campeonato deles lá. O São Paulo vai jogar na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o Gabriel Sá divulgou que já foram vendidos mais de 34 mil ingressos, cara. Ainda tem chão ainda, hein? Acho que o Morumbi vai estar lotado, cara. Quinta-feira vai ser da hora. O São Paulo calculou que vai mais ou menos uns 50 mil torcedores no jogo contra o Alianza Lima. Esperar que venha mais uma vitória também, né? Já dá uma engrenada boa, praticamente já garantir classificação na Libertadores já. E para encerrar o giro de hoje, né, o Wellington, lateral esquerdo, que foi pro Southampton lá na Inglaterra, ele fez o pênalti que rebaixou o time para a segunda divisão lá. Falo rebaixou porque, assim, mesmo que ele ganhe os próximos jogos todos, ainda assim não consegue sair da zona de rebaixamento. Então, o Everton saiu daqui de São Paulo para ser rebaixado lá na Liga Inglesa. Fazer o quê, né? Antes ele do que nós. E é isso, pessoal. Muito obrigado por quem ficou até o final do vídeo aqui. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar o vídeo. Muito obrigado, pessoal. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Vamos, São Paulo!